Fala galera, F11 falando, vamos conversar um pouquinho. Hoje tem Inter e Atlético Paranaense, rodada do Brasileirão 2024, jogo fundamental, jogo importantíssimo, mais um jogo decisivo na vida de todos nós. Portanto, vamos conversar. Antes de mais nada, eu peço aí, deixa o seu like, ajuda demais aqui no trabalho do canal, vai lá, já toca o like ali. Se depois não gostar do vídeo, pode tirar o like. Mas já peço para não esquecer que acione lá e deixe seu like, por favor. E também, se você não é inscrito no canal, venha para cá. Se junte às good vibes coloradas, às boas energias. Venha fazer parte desse grupo, desse canal com a gente aqui. E se você já é inscrito, fica aqui meu agradecimento por essa grande e forte parceria. E também acione o sino das notificações para receber os próximos vídeos. E deixe seu comentário, por favor, é importante para a gente trocar uma ideia sobre o nosso amado e estimado Colorado. Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho? Então, solta a vinheta! Pois bem, vamos conversar então. O Inter agora entra hoje, domingo, 11 de agosto, às 19 horas, no Beira-Rio, na nossa casa, contra o Atlético Paranaense. A gente fala muitas vezes, muitos momentos aqui no canal, da importância dos jogos, né? Como cada jogo tem a sua história própria e ele vira, de alguma forma, um jogo decisivo. E é assim, mais uma vez, a característica desse jogo. Um jogo decisivo. É assim. Até porque o Inter está numa posição muito incômoda na tabela. É o primeiro fora ali da zona de rebaixamento. Nós temos jogos atrasados, é verdade, mas eu venho dizendo que a gente não pode ficar deitado em cima dessa vantagem, desse crédito, porque é um crédito. E a gente tem que exercê-lo para transformar em pontos. Né? Nada é garantido. Ele tem que servir para melhorar a nossa performance e não para nos sustentar numa posição mais tranquila. O que tem que fazer é o ganho de jogo a jogo. E o Inter tem, nesse jogo Atlético Paranaense, importantes fatores. E um fator que eu começo é pelo fator casa. O Inter, desde que retornou depois das enchentes ao estádio Beira-Rio, a nossa casa, que era uma questão muito importante e que nós, obviamente, e assim que devia ser, tratávamos com a importância grande da presença do público, de jogar em casa, de estar dentro dos nossos domínios, mas isso não se reverteu em vitórias, não se reverteu. O Inter desde que retornou, lá no meados de junho, se eu não me engano, ao estádio Beira-Rio, não conseguiu obter, né? Meados de julho não, acho que já era julho, né? De qualquer forma, o Inter já fez uns 4 ou 5 jogos no estádio, no Beira-Rio, e não obteve vitória. Isso aí realmente é muito preocupante, porque a ideia toda é fazer valer o fator local, a gente responder positivamente ao fator local, como sempre foi a história do Inter. Então esse é o primeiro ponto. Nós temos que marcar hoje como essa situação. Caiu dentro do Beira-Rio, o Inter tem que ganhar. Tá no Beira-Rio, veio jogar contra o Inter no Beira-Rio, a vitória é do Inter. É assim que tem que ser. Outro fator é a questão, obviamente, na tabela, da necessidade da pontuação, da necessidade do Inter pontuar, sob pena de ingressar no Z4. O Inter tem essa possibilidade de, se não nessa rodada, mas logo em seguida, talvez na próxima, já poder ingressar na zona de rebaixamento. Isso é muito preocupante, porque, como eu disse anteriormente, os jogos que nós temos para cumprir não podem servir de salvaguarda, eles têm que ser para a gente crescer na tabela. Então, o fator de tabela, independente da questão dos jogos, a questão pontuação, nos determina também a necessidade de vitória. E por fim também eu quero pontuar, mas ainda tratando com vocês aqui,
a questão do trabalho do Roger, né? Porque daí o Roger teve uma semana entre o jogo, entre os últimos 2 jogos, e agora uma semana novamente. Então, esperamos isso, né? E eu vou dizer, a gente percebe realmente um acréscimo de valor no Inter, né? O Inter teve jogos difíceis, vou buscar lá um empate no final do jogo contra o Bahia, mas já mostrando uma outra participação em campo, um outro denodo, uma outra entrega dos atletas. Foi assim também contra o Palmeiras, que precisou se reforçar e buscar um empate com o Inter no final do jogo. O Inter deixou, de repente, matar o jogo, mas também demonstrou uma evolução, né? Mas ainda não necessário, porque nós precisamos do que o Inter aspira, do que o Inter quer. Então a gente quer crescimento e quer confirmação, né? O Atlético Paranaense, claro, é um adversário difícil, tem as suas valências, né? Vem praticamente com um time completo, com uma outra defecção de elenco, né? Vem também necessitando de vitória, porque vem num decréscimo no Campeonato Brasileiro, então o Inter tem que fazer valer. Na preparação do Inter para o jogo, né, o Roger deve ter taticamente montado o time já mais afeito ao que ele imagina, o que ele quer dos jogadores do Inter. Mas o Inter também vem com algumas mudanças. Algumas por necessidade, algumas pelo departamento médico, outras por uma opção do Roger, né? O Inter hoje deve formar uma linha defensiva diferenciada, né? Que ainda não tenha. A gente tem, assim, nas últimas horas, um aviso que talvez o Vitão realmente já esteja com a negociação muito evoluída e não vá participar do jogo, apesar de ter condições de jogar, físicas, né? Porque ele teve ausente a princípio por uma questão física, mas já teria condições, mas talvez por um avanço na negociação ele não participe do jogo. Então o Inter deve ter uma linha defensiva além do goleiro, do Rocher, deve ter, aí nós temos uma dúvida, se o Igor Gomes vai para a lateral direita, porque o Inter há um tempo atrás já abriu mão do Hugo Malo, e agora o Bustos também já foi negociado, e o Inter então fica com uma carência muito grande de lateral direita, vai ter que repor, isso é uma questão fundamental, o quanto antes, mas por hora quem teria seria o Igor Gomes. Mas, dependendo da necessidade, se o Vitão realmente estiver sendo negociado, talvez o Igor Gomes vá compor a zaga, e aí tem que improvisar, e pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho acompanhado, o Bruno Gomes, né, outro Gomes, faria ali a lateral direita. É um jogador de força física, um jogador de certa velocidade, não é do lugar, mas e aí é muito ruim a gente jogar improvisado, é muito ruim. Mas é o que nós temos, vamos torcer que dê certo. Se não, então ou é o Igor Gomes e aí o Vitão na zaga, ou é o Bruno Gomes e o Igor Gomes comandando na zaga, para depois ter Robert Renan e o Bernabé. Aí nós vamos ter na primeira linha o Rômulo, e aí depois vai aparecer o Thiago Maia. Deve aparecer no jogo, o Thiago Maia que estava afastado. O Thiago Maia, antes disso aí, vinha num momento de ascensão, né? De se estabelecer mais dentro do grupo do Inter, do time, vinha confirmando, e logo teve uma lesão, precisou parar, então vamos ver como é que ele vai retornar. Eu acho o Thiago Maia uma peça muito importante no grupo, muito importante, mas para ter sequência, precisa que ele ter esse condicionamento, essa participação dentro de campo, e hoje ele deve estar com o Rômulo, e aí vamos ter mais o Bruno Henrique, o Gabriel Carvalho, né? O Wesley, e aí o Ener Valencia lá na frente. Com esse grupo, com esse time, tem uma formação um pouco mais defensiva, né? Apesar de nós estar jogando em casa, necessitar da vitória, mas a ideia que eu tenho dentro de um ideal que nós íamos jogando é porque nós vamos ter o Rômulo, o Thiago Maia, né? O Bruno Henrique, que eu espero que dê mais liberdade para ele, mas ainda assim é uma peça defensiva, né? E vamos esperar que o Gabriel, né, Gabriel Carvalho, o menino da base, tenha mais liberdade e comece a aparecer mais, né? Eu achei ele sempre muito tímido, a gente vê que ele tem recurso, que ele é bom jogador, mas ele precisa ter mais ousadia, precisa encarar o jogo, assumir, puxar para si, né? Aparecer mais. Vamos esperar que talvez
com essa base mais sólida defensiva, dê mais liberdade para ele apareça, né? O Wesley vem voltando no crescente também a participação. E o Ener Valencia, que nós temos que dar crédito, nós temos que dar força para o Ener Valencia. O Ener Valencia é um bom jogador, um grande jogador, ele é um jogador definidor, é um jogador que aparece no espaço. Se a gente for queimar, se a gente for até colocar em cima do Ener Valencia, é prejuízo nosso. A gente tem que criticar, a gente espera mais, obviamente a gente quer mais do Ener Valencia, temos que exigir mais dele, mas não podemos sobrecarregar a crítica e tudo, né? A gente tem que tratar com a parcimônia devida, com o cuidado devido, para que possa dar as ferramentas, ter a paciência necessária para que o Ener Valencia exerça o melhor futebol e retome um melhor momento, e quem sabe, né, a partir de hoje, eu acredito. Então é fundamental que o Inter tenha isso. Eu espero que a torcida que esteja presente no estádio, não só a torcida que está presente no estádio, mas aquela que não vai estar, mas vai estar irradiando suas energias, né? Irradiando a sua vibração. E a gente hoje em dia, como eu digo, tem muita participação em rede social, tem muitas outras formas que a gente acaba chegando em jogadores, em todo mundo, que a gente possa, então, passar o ponto positivo, olhar para o Inter de maneira positiva, esperar o positivo, acreditar no elenco, acreditar nos jogadores que nós temos e assim formar uma energia boa para que a gente conquiste os resultados. Espero que seja assim, que o Inter entre em campo com vontade, com garra, né? Disputando cada bola, não tendo bola perdida, né? E que as coisas aconteçam para nós, que a gente saia de lá vitorioso, que possa sair com 3 pontos que vão ser importantes em todos os sentidos. Na tabela, na autoestima, na continuidade do trabalho do Roger, né? Que é o que nós queremos. É assim, vamos lá, vamos acreditar. Good vibes, boas energias, tamo junto, Dali Colorado, a vitória!